fala do bicho lá, né? Um molúsculo que é uma hélice, pode estar virado para a direita, enrolado para a direita, mas pode estar enrolado para a esquerda. Destros, né? Podem ser destros, mas também podem ser canhotos. Veja, por que a gente não compreende esse pedaço aqui? Porque eles são todos filósofos sobre filosofia, estão trabalhando as ambiguidades, exatamente. E as categorias, né? Esse negócio de universal, contingente, são tudo categorias descritas dentro da filosofia. Mas você já pegou. Universal vale para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo que é universal, é contingente. Quer dizer, vale para todo mundo, mas alguns podem não seguir aquela regra. Então, ser canhoto é alguma coisa, ser destro é algo considerado universal. Mas, no entanto, vão aparecer canhotos. O que é que eles estão conversando sobre isso? Porque o Lacan trouxe a ideia de que, para sair dessa discussão, se é da natureza, quer ver, até então, está muito em moda se questionar, né? Isto é uma coisa que aparece porque a natureza faz com que apareça, ou é alguma coisa criada pelo homem? Porque, veja, a partir de Descartes, né, ele separa a natureza e o homem. Penso, logo existo. Então, eu só existo porque eu penso. Então, eu me separo da natureza. Por que fica difícil entender o que o Lacan está dizendo? Porque exatamente eles estão discutindo essas categorias. E o Manoni está dizendo assim, olha, mas parece que o Lévi-Strauss está trazendo uma coisa muito diferente. E o Lacan vai dizer assim, não, ele está trazendo alguma coisa que a gente já sabia, foi modificado, e ele está retomando isso. Inclusive de que os índios também têm cultura. Porque se tinha a impressão de que eles não tinham cultura. Uhum. E ele diz assim, a forma como eles encaram o incesto é cultural. É universal e, inclusive, cada tribo faz a sua própria contingência. Existe uma universalidade. Você não vai ter filhos com a sua mãe. É interditada para você. Em alguns lugares não é só a mãe, é a irmã também. Às vezes uma prima, e isso vai variando. Então ele diz assim, como o resultado é a cultura também faz parte da natureza. Aí o Manoni fica, porque o Manoni é um cientista, está muito nessa coisa do eu penso, logo existo. E Lacan está trabalhando com eles, porque Lacan vai trazer uma outra maneira de olhar para isso e vai dizer assim, eu estou saindo dessa discussão porque foi isso que enrolou Freud, porque Freud era um cientista. E ele diz assim, eu estou introduzindo 3 categorias, real, simbólico e imaginário, exatamente para sair dessa discussão. Porque na hora em que você entra nisso, você se enrola. Porque fica muito essa coisa de eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E aí ele diz assim, cada um pega o seu, né, a sua opinião e vai desenvolver uma psicanálise própria. Eu pretendo fazer uma coisa diferente. Então ele termina dizendo assim, o complexo de Édipo é ao mesmo tempo universal e contingente, porque é única e puramente simbólico. Quer dizer o quê? Está nesta categoria da linguagem. Ele sai dessa discussão, e diz assim, se eu falo sobre isso, eu posso tratar isso como simbólico. E eu saio desta divisão entre cultura e natureza. Porque o Freud se enrola bastante com essa coisa também, porque ele também é questionado se o inconsciente é natural ou não, se o inconsciente é universal ou não, se ele pode ou não ser contingente, e aí a coisa complica para o lado do Freud. O Lacan percebe isso e diz assim, nós vamos para outras categorias, nós vamos sair fora disso para tentar desviar dessa discussão, que nós estamos tendo aqui, porque vira e mexe você começa, quem vai tratar, né, sobre inconsciente, sobre libido, pulsão, o que é que está recalcado, o que é que não está, começa essa coisa. Mas isso aí é o quê? Isso é só do pensamento? Uma pergunta interessante que fazem para Freud, ele não sabe responder. Ele diz assim, o inconsciente pensa, tem um enrosco que é terrível. Ele vai, não nesse seminário, nos seminários mais para frente, dizer assim,
eu estou me afastando da filosofia, totalmente. Por quê? Porque a filosofia traz muito esse tipo de dúvida, porque ela tenta categorizar o mundo e colocar tudo em caixinhas, para poder tratar. Aí ele diz assim, eu prefiro a matemática. Então aqui ele está começando a introduzir isso, ele está começando a dizer assim, vamos olhar para o inconsciente sem essa preocupação se ele pensa, se ele não pensa, se ele faz parte da natureza, se ele não faz. Porque para Freud é tudo energia, tem energia, não tem energia, a energia está bloqueada, a energia está liberada. Veja, por quê? Porque Freud estava trabalhando com as categorias que estavam disponíveis para ele, que era um cientista. Lacan vem e rompe com isso, e ele diz assim, quanto mais a gente tenta trabalhar com isso, mais enrolado a gente fica. Todo mundo vai passar pelo Édipo, porque todo mundo, de alguma maneira, vai ter uma vivência com uma figura de pai, que ele vai chamar de função paterna, e uma vivência com alguém que vai fazer uma função materna. Então, todo mundo vai enfrentar essa questão, mas cada um vai ter o seu jeito de enfrentar. Isto, para nós, o que interessa é que vamos trabalhar a partir daquilo que está na pessoa. Se exatamente está no inconsciente, não está no inconsciente, se está... ele não usa a palavra pessoa, tá? Eu estou usando aqui só para simplificar. Ela fala sobre isso? Se ela fala sobre isso, está no simbólico. Está influenciado pelo imaginário e também tem um resíduo que está no real. Mas nós vamos trabalhar com a fala. Ele fala assim, se o Freud tivesse ficado mais na parte da fala, como ele até fez, né? No sonho ele trabalha muito, né? O que é que o sonho está falando para a pessoa, no xistes ele trabalha muito, e ele começa a se enrolar, e ele fala assim, ele quer explicar em energia, ele quer explicar, né? O que está dentro, o que está fora do inconsciente. O inconsciente, primeiro, para Freud, é formado pelo recalque, depois já não é mais o recalque, é o recalque mais alguma coisa. Tem que dizer assim, ele começa a se embrulhar por aí. Qual era a grande preocupação do Lacan? O que é que faz o analista? Que ferramentas eu posso dar para um analista para ele poder ser um melhor analista? O que é analisar? Como é que eu posso refinar essa escuta? Vou usar a forma como uma fórmula. Eu vou, e ele começa a escrever aquelas fórmulas. Ele faz grafos, ele faz fórmulas, ele começa a usar o quê? A definição matemática dos elementos. Ele vai usar a cibernética para explicar como é que, né, a máquina funciona, fazendo uma comparação do homem e da máquina, e ele vai começar a desenhar, né, que é basicamente um desenho. Quando eu escrevo lá S barrado, é um desenho que eu estou fazendo. Desenhar fórmulas. Porque ele diz assim, a fórmula ela já é autoexplicativa, assim que você a entende. Eu não preciso ficar falando sobre ela filosoficamente. Veja, porque ele está tentando pular fora disso. São várias, e depois ele vai usar a topologia, que é a outra maneira também dele conseguir expressar funcionamento do inconsciente, simbólico, real, imaginário, saindo fora dessa coisa de ter que ficar explicando se isso é da natureza, se não é, em que categoria isso está. Ele diz assim, eu não quero ficar preso nisso. Tendo, né, com as ideias do Manoni, do Hippolyte, mas ele está dizendo assim, para mim é o simbólico, e ele tem uma utilidade porque eu consigo usá-lo, né, a partir da linguagem, que é uma ferramenta da análise. Ele diz assim, para o universo analítico, que é esse universo que eu estou tratando, que é o que o analista faz, como é que ele trabalha, quais são as ferramentas dele, ele falou assim, para mim é muito melhor trabalhar com o simbólico. E no ano passado, que foi o seminário 1, ele já usou o simbólico para tentar resolver essa questão da transferência. Porque cada um que falava de transferência falava de uma coisa diferente, né? Um falava da questão psicológica, outro falava que era uma questão entre as pessoas, outro falava que era o amor, cada um falava uma coisa diferente. E ele falou assim, é uma relação dialética. A transferência é linguagem sendo trocada dos dois lados. Ele fala, para mim,
né? Usar o simbólico é usar uma ferramenta que traz tudo mais ou menos para uma espécie de uma redução. E ele fala, isso é parecido com o que o Lévi-Strauss está fazendo com as estruturas elementares de parentesco. Ele está trazendo, né, para elementos básicos. Ele fala, se ele conseguiu fazer isso com a antropologia, eu posso tentar fazer isso aqui com a psicanálise. Porque é um campo humano, porque daqui a pouco ele vai falar de novo sobre isso, ele fala, quando a gente entra em campos humanos, né, natureza humana, funcionamento humano, funcionamento da mente, ele falou assim, a gente entra num mundo que cada um tem um jeito de falar sobre isso. Ele fala, eu estou criando uma estrutura que vai servir para falar da psicanálise. Se ela vai funcionar ou não, ele ainda está experimentando aqui. Ele vai dizer que depois os outros é que vão poder dizer se isso pode ajudar ou não. As comparações que ele faz são comparações que as pessoas poderiam dizer assim, isso é maluquice. É o que as pessoas falam, não o que elas pensam. Muita gente ia dizer assim, nada disso, o que interessa é o que pensa, não o que fala. Então ele está lançando uma série de hipóteses. Ele vai desenvolver essas hipóteses durante os seminários e as pessoas que vão acompanhar vão validar ou não, dizer se funciona, se não funciona. Ele diz assim, o Lévi-Strauss já fez isso, nós estamos conversando com ele porque ele fez isso. E ele está sendo considerado por muitas pessoas, dizendo assim, esse cara tem um novo jeito de olhar para a antropologia, que é o estruturalismo. Tanto que Lacan também vai ser acusado de estruturalista, dizendo assim, foi na mesma onda do Lévi-Strauss. E o Sartre, por exemplo, é um cara que critica muito isso, né? Os franceses de outras escolas vão criticar muito. Ele fala assim, nós estamos experimentando, vamos ver o que é que nós conseguimos tirar daí. Se vai funcionar para todo mundo, se vai funcionar só para nós. É mais ou menos isso que ele falou nesse trecho. Agora no 3 ele vai dar mais um reforço, ele vai mais à frente. Vamos lá. Na próxima